Olá, sétimo ano, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de História do dia de hoje, dia 3 de julho, tá bom? Então, mais uma vez, você aí, para acompanhar direitinho junto comigo nessa videoaula, abra o seu livro de História, tá? Que é esse aqui da capa rosa, e coloque na página 23, tá bom? Para que a gente possa continuar aí a nossa explicação, né, sobre o Império Bizantino, né? Como era a vida dos bizantinos, como é que eles viviam, como era a sua cultura. Esse é o tema da videoaula de hoje, tá? Então, já na página 23, que é essa daqui, tá bom? Para você que tem um livro, tá? Da FTD, vamos começar aí a explicação do assunto, tá bom? Através da leitura do texto, tá? Acompanhe junto comigo, logo aqui no início, onde tem lá em cima a herança romana, tá bom? A herança romana. Primeiro vamos entender o que é herança, tá? A gente está falando do Império Bizantino. O que é que os romanos têm a ver com isso? Tá? A gente vai entender. Herança quer dizer algo que veio antes, tá? E quando esse algo deixou de existir, ele deixou uma herança. Ou seja, ele deixou costumes, uma cultura, deixou alguma coisa que permaneceu, tá? Para o que existe no presente. Então, por exemplo, os bizantinos, eles vieram depois dos romanos. Então, quer dizer que os romanos desapareceram? Nunca mais a gente vai entender eles? Não. Muito dos costumes, dos hábitos, né, da religião, das crenças, na política, da economia, tudo que os bizantinos tinham na sua vida social, muito dessas coisas veio de herança, né? Foi deixada para eles pelos romanos, tá? Na época do Império Romano. Então, tudo na história está interligado, tá? Um assunto que veio antes tem muito a ver com um assunto que veio depois e assim por diante, tá bom? Então, começando aí o primeiro parágrafo, né? A herança romana, acompanhe junto comigo a leitura com atenção. Os bizantinos consideravam-se os únicos herdeiros do Império Romano, uma vez que, no Ocidente, o encontro entre romanos e germânicos havia transformado demais a antiga cultura. Os bizantinos chamavam a si próprios de romanos e deram o nome de România à sua terra. Então, isso é muito legal de a gente saber. A gente agora estudando história, e você assistindo essa videoaula, está sabendo agora que existia o Império Bizantino, que surgiu aí por volta do século XI e século XII depois de Cristo. Mas os bizantinos que viviam naquela época, né, na cidade de Constantinopla, na cidade de Bizâncio, na cidade de Alexandria, eles se viam como bizantinos? Não, eles se viam como romanos, tá? Eles se viam como descendentes desse grande e poderoso império que existiu antes deles, tá? E tanto que eles tinham tanto orgulho dessa herança, dessa cultura antiga romana, que eles chamaram a sua terra de România, que quer dizer a terra dos romanos. Então, os bizantinos, eles se viam como romanos, tá? Porque eles se achavam que eram um povo puro, tá? Descendente de uma cultura, né, superior que tinha vindo antes, tá certo? Então isso é muito importante de a gente se entender sobre a história, tá bom? A gente procurar entender como é que a pessoa que viveu há séculos atrás, como é que ela pensava, como é que ela via o mundo, né? Como ela se chamava, tá certo? Por isso que é legal a gente estudar história para a gente descobrir curiosidades também sobre a vida dos povos antigos, tá certo? E aí temos ao lado uma gravura, né, essa foto, que mostra aí o imperador bizantino assistindo a um espetáculo em um hipódromo, tá? E nesses lugares, né, o hipódromo, eram realizados combates de gladiadores, né, lutas entre animais, corridas de cavalos e apresentações circenses, né, apresentações de circo, com mágica, com palhaços, tá bom? A presença de hipódromos no Império Bizantino foi uma das heranças de Roma.
Então, isso aí foi uma coisa que começou no Império Romano. Os romanos é que inventaram esses espetáculos, né, onde o imperador ele ia publicamente para poder assistir, né, e os bizantinos, séculos depois, continuaram com essa tradição, tá bom? Então, nessa foto mostra aí um imperador bizantino, tá? Junto aí com seus conselheiros, né? Observando aí um espetáculo, né, com os animais no hipódromo. O hipódromo era esse lugar, né, esse espaço, uma espécie de estádio, né, onde hoje a gente tem um estádio de futebol. Naquele período era como se fosse aproximadamente um estádio de futebol, onde as pessoas iam para poder assistir espetáculos. Tanto luta entre gladiadores, que podiam terminar inclusive com a morte dessas pessoas, como também, né, animais, né, e outros tipos de atrações, né, que o imperador gostava de assistir, tá bom? E aí a gente vai continuar, né, falando sobre a cultura e a religião que os bizantinos acreditavam, tá bom? Aqui no segundo parágrafo tem aqui a mistura entre cultura e religião, tá? A mistura cultural e religiosa. Acompanhe junto comigo com atenção. Além da forte influência romana, a cultura bizantina foi influenciada por outras culturas e religiões, entre elas a grega, a cristã e as orientais, como a persa e a chinesa. Os bizantinos herdaram dos romanos a forma de organização das cidades, com construções semelhantes às da antiga capital. Dos gregos, eles herdaram principalmente o idioma, adotado oficialmente no século VI. As culturas orientais influenciaram os bizantinos, por exemplo, no gosto pela seda e pela decoração. Dos cristãos, eles incorporaram a religião, dando a ela características próprias. A Igreja Bizantina foi, a partir do século XI, denominada Igreja Ortodoxa e passou a ser dirigida pelo patriarca da Constantinopla, que era a principal cidade no Império. Tá? Então veja aí que era uma mistura, né, que os bizantinos tinham de várias coisas que eles tinham adotado de outros povos, né, que eles tinham herdado de outros povos que vieram antes deles. Tá? Então, dos romanos, né, tinham as cidades, né, com as construções de pontes, de avenidas, tá? De aquedutos, semelhante ao que os romanos tinham feito. Na religião, eles eram cristãos, mas eles tinham mudado um pouco a igreja cristã. Ao invés de ser a igreja católica romana, eles mudaram o nome para a igreja ortodoxa, tá? E tinham rituais e dogmas diferentes da igreja católica. Outra coisa que eles herdaram foi a questão do jeito de se vestir e das peças que eles decoravam na sua casa, que eles tinham pegado muito dos chineses que eles tinham conhecido, né, no Oriente, no comércio que tinha na cidade. Então veja só que é uma mistura o quê? De aprender com outras culturas e outros povos e seguir um pouco o que eles tinham aprendido. Então os bizantinos, eles eram uma mistura de várias culturas de outros povos que eles tinham conhecido e tinham aprendido com eles, tá bom? Então, vamos seguir aqui falando um pouco sobre a produção da seda. Lembra que na primeira aula eu falei sobre que era um dos principais produtos que era comercializado pelos bizantinos na cidade de Constantinopla? Então, a seda era um tipo de tecido que veio da China, tá? E ele chega na Europa como algo importado e muito caro, né? Onde somente os ricos poderiam comprar e ter acesso a esse tipo de tecido para poder fazer suas roupas, tá bom? Então vamos falar um pouco da seda. Aí no último parágrafo, onde tem aqui, tá, ao lado dessas duas imagens, a produção da seda. Acompanhe junto comigo, né, a leitura desse último parágrafo. Uma das mais importantes influências da cultura oriental no Império Bizantino foi a produção da seda. Os bizantinos tiveram acesso aos segredos da produção da seda chinesa quando enviados pelo imperador. Então, como é, né, que os bizantinos conheceram esse tecido? Tá?
o próprio imperador chinês deu de presente algumas amostras desse tecido para o imperador bizantino, como um presente entre imperadores, tá? Do Oriente, né, para a Europa. E aí, do leste asiático para essa região na Europa onde ficava o imperador bizantino. E aí o imperador bizantino gostou muito desse tecido porque eles não conheciam na Europa. Não sei se você que está assistindo esse vídeo já tocou no tecido de seda. É muito diferente de algodão, de linho e de outros tecidos que a gente pode ter numa camisa. Por exemplo, essa minha camisa aqui é feita de algodão. Quando a gente passa aqui o dedo, a gente não sente aquela coisa muito sensível, né? Fininha, que é gostoso até da gente tocar. A seda é um tecido diferente, ela é muito fina e inclusive continua sendo um tecido muito caro para a gente comprar e produzir nossas roupas. Tá? Geralmente uma costureira ou um alfaiate usa muito esse tecido para fazer vestidos para festas como casamento ou como batizados. Tá bom? Então é um tipo de tecido que é feito para uma roupa, para uma ocasião especial. Tá? Isso já mostra que é um tipo de produto ou tecido que ele é caro, né? Que ele é feito para momentos, tá? Festivos, tá certo? Então é assim que o imperador bizantino ele toma um gosto pela seda e decide adotar ela como parte da cultura bizantina. Tá bom, pessoal? Vamos ver um pouco mais sobre como a seda era importante para os bizantinos. Eles observaram as etapas da produção da seda e levaram para Constantinopla sementes de amoreira e casulos do bicho da seda. A partir de então, as oficinas imperiais passaram a produzir seda de alta qualidade e a exportá-la para a Europa Ocidental. Então vejam como os bizantinos foram espertos, tá? Os monges bizantinos, né, os religiosos, foram até a China e de lá trouxeram algumas amostras do bicho da seda, tá? Que é essa foto, mostra aí um pouco do bichinho, tá? Uma espécie de largata, que é ela que produz a seda, tá bom? Então você, por curiosidade, pode colocar até aí na internet uma plantação de seda na China e veja como é feita a seda. Ela é feita a partir desse bichinho. Então eles têm que criar esses animais e são eles que produzem a seda. E aí tem a época da colheita, onde lá os trabalhadores vão até a plantação e vão colher, né, vão coletar essa seda que é feita por esse bichinho, que é essa espécie de largata, tá? Então essa largata que parece bem estranha aí, como você vê na foto, tá? Ela produz esse tipo de tecido, tá bom? E produz um tipo de fio e que esse fio ele é levado para uma pessoa que é especialista, um tecelão, e ele vai produzir aí do tecido desse linha, ele vai formar ali um pedaço de tecido, tá? E esse tecido ele é feito para fazer vestidos para as mulheres, camisas para os homens, tá bom? Então é muito importante como um produto da cultura. Então esses monges católicos eles saem da China e voltam para Bizantino. E no Império Bizantino eles mostram para o imperador aquilo que eles trouxeram, que eles descobriram na China. E aí o imperador bizantino decide fazer o quê? Isso é muito importante e vai dar muito dinheiro para o nosso povo e para o nosso império. Vamos produzir seda como os chineses fazem. A gente não precisa mais comprar essa seda cara deles e a gente mesmo vai fazer nossa própria seda e vamos vender para vários cantos da Europa, para a Europa Ocidental, né? para os povos germânicos, tá bom? Para os francos, para os germânicos, para os saxões e outros povos que tinham do outro lado da Europa, tá bom? E aí começa aí a partir daí a produção de seda, tá, no Império Bizantino, tá bom? Nesse momento. E aí a gente mostra nesse momento, né, o bicho da seda em uma folha de amoreira, tá, que é sua principal alimento. Então eles geralmente o bichinho da seda, eles colocam uma plantação inteira de amoreira, que é o pé de amora, que é uma frutinha bem vermelhinha, pequena e doce. E esse bicho ele gosta muito de comer a folha dessa árvore. Então, eles deixam uma plantação inteira de amoreira, onde vai ter vários desses bichinhos, milhares deles, centenas deles. E esses bichinhos, por onde eles vão passando, eles vão deixando essas linhas, né, esses fios. Né, que é desses fios eles vão serem coletados e é desse fio que vai ser feita a seda. Tá bom?
para se fazer roupas depois, tá certo? De forma artesanal, tá bom? E aí, essa seda vai passar a ser um principal produto e mercadoria, pessoal, a ser vendido e comercializado na Europa, tá bom? E aí, temos aí uma gravura, um pedaço de seda bizantina, né, que está sendo mostrado aqui, um tecido com desenhos que foram feitos num pedaço de tecido de seda bizantina, né, aí por volta do século 8 depois de Cristo, tá bom? Essa foi mais uma videoaula de história de hoje, dia 3 de julho. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, tiverem saber mais alguma coisa, sugestão, vocês podem, turminha, chegar no grupo ou no privado no WhatsApp e perguntar para mim. E assim a gente vai, né, conversando, né, e vai se interessando e participando aí para poder entender mais sobre esse assunto, sobre o Império Bizantino ou o Império Romano do Oriente. Tá bom? Até mais, né, e até a próxima aula.